Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho e te deixaste enredar, ficar preso, pelas próprias palavras e te prendeste nas palavras da tua boca, faze, pois, isto agora. Filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro, vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Porque quando você fica por fiador de alguém, você acaba criando uma dívida emocional. E essa é a pior de todas as dívidas. Pois quando se deve a um banco, cartão de crédito, uma linha de crédito, você trabalha, negocia, renegocia, divide em parcelas pequenas, onde cabe no seu orçamento. Mas uma hora você quita essa dívida. Mas quando entram pessoas do seu convívio, parentes, famílias, amigos, esse tipo de dívida aprisiona as pessoas, E não deixam que elas saiam do lugar, ficam estacionadas. E tem pessoas que ficam anos e anos, e por que não dizer até a vida inteira com dívidas emocionais. William Shakespeare, ele escreveu assim: nunca empreste e nem peças emprestado. Com um empréstimo, muitas vezes se perde um amigo. Um empréstimo prejudica a economia. Acima de tudo, ser fiel a ti mesmo, e tão certo como a noite segue o dia, não serás infiel a nenhum homem. Continuando, o rei Salomão fala assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão e na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como um meliante e a tua necessidade como um homem armado. É interessante que o preguiçoso, ele tem uma habilidade tremenda de sonhar, Muitos planos, projetos, mas ações é zero. E geralmente ele tem planos para a vida dele e para a vida das pessoas, Ele resolve a vida das pessoas assim, num piscar de olhos. E nós devemos aprender uma coisa, ouvir 3 tipos de pessoas. A primeira pessoa é aquela que se encontra no lugar, ela já está no lugar aonde você quer chegar. A segunda pessoa é aquela que está caminhando já para o lugar onde você quer chegar. Ela tem projetos para chegar justamente aonde você quer chegar. E a terceira é aquela pessoa que está voltando do lugar onde você quer chegar. Ou seja, ela tem uma experiência, ela passou por lá. Fora esses 3 tipos de pessoas, nós não devemos nem parar para ouvir, gastar nossa energia e tempo para ouvir pessoas que não conhecem nada, nem se enquadra nessas 3 características. E Salomão continua: o homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no coração pervertido, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Por isso, a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Quem é essa pessoa que acena com os olhos? São aquele tipo de pessoas que ela não pode ver passar ninguém. Ela acena com os olhos, Ela fala. Olha, aquele tipo de pessoa ali, ela não faz autoanálise da sua vida, ela passa o tempo todo analisando a vida dos outros, vendo os defeitos dos outros, corrigindo mentalmente o defeito dos outros. Acredito que você conhece uma pessoa assim, mas se conhece, não é bom nem mencionar,
para que você não acabe caindo na mesma armadilha, né, fazendo a mesma coisa que uma pessoa dessa faz, né, acenar com os olhos e sempre ficar falando mal dos outros. Isso é uma doença. E interessante que essas pessoas que vivem acenando com os olhos, falando mal dos outros, ela não tem nada de mal para falar dela, né? E quando ela vai citar algum defeito dela, pode prestar atenção que ela diz assim: o meu defeito é ser besta demais para os outros. Olha, é muita inocência, né? O defeito dela é ser boa demais. É muita hipocrisia. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, antes de cear, né? Analise o homem a si mesmo. Então, devemos sim fazer sempre autoanálise. E Salomão continua: essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Olhos altivos é aquela pessoa que só olha para o seu umbigo, né? Eu sou certa, tudo que eu faço é certo. Ele se coloca sempre no patamar acima das outras pessoas, né? Língua mentirosa não precisa nem falar tanto sobre isso, né? Tem pessoas que são viciadas em mentir, ela tem o hábito, né, de mentir, gosta de mentir. Mãos que derramam sangue inocente, pessoas que nelas não há senso de justiça, né? Ela faz algo no trabalho, por exemplo, né, e alguém leva a culpa, ela não tem o bom senso de falar: quem errou foi eu, não foi minha intenção, mas a culpa foi minha, né? Pessoas más que têm o prazer em armar perversidade, ver o fim do outro. Pessoas que têm o prazer de crescer derrubando o outro, né? Pés que se apressam a correr para o mal. Eu vejo numa pessoa dessa uma perversidade muito grande, né? Porque errar, todo ser humano erra. Mas quando uma pessoa dessa tem pressa em cometer o mal, né, uma tamanha perversidade, né? É algo muito mal mesmo. Testemunha falsa que profere mentiras. Acontece muito isso, né? Quando a pessoa quer tirar o dela da reta, é isso? Então ela conta uma meia verdade, né? Para que o nome dela não apareça. Então, para alívio de consciência, ela acaba contando uma meia verdade, contanto que ela não colha o fruto da sua inconsequência. E o que semeia contenda entre irmãos é algo que realmente a alma do Senhor abomina, né? Ela não consegue chegar num lugar e encontrar paz. A paz, a união, a harmonia, isso a incomoda. Então ela acaba semeando contendas, né? Ela acaba semeando o mal ali no meio dos irmãos para que haja desunião, né? Essa o Senhor abomina. O rei Salomão continua: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os no teu pescoço. Quando caminhares, te guiará; quando te deitares, te guardará; quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da mulher vil e das lisonjas da estranha. Veja que ele sempre fala do mandamento do pai, da mãe, né? Aprenda uma coisa, né? Por mais que faltem instruções nos pais, né? Principalmente as pessoas mais antigas, mas eles têm um discernimento, creio eu, dado pelo próprio Deus. E eles sabem o que é para o seu bem. Eu sei que de imediato nós temos a mania de rejeitar, mas depois você pensa com racionalidade e veja que é para o seu próprio bem, né? Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos, porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Porventura,
Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se queime? Ou andará alguém sob brasa, sem que se queime os seus pés? Assim ficará o que entrar, a mulher do seu próximo. Não será inocente todo aquele que tocar. A tentação parece inofensiva no início, mas carrega as consequências inevitáveis. Brincar com o pecado é brincar com o fogo. Cedo ou tarde a pessoa vai se machucar. Não se trata nem de moralidade, mas de causa e efeito, né? É uma lei natural. Se você expõe ao fogo, você vai se queimar. Continuando, não se injuria o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome. E se for achado, pagará o tanto 7 vezes, terá de dar todos os bens da sua casa. Aqui uma lógica de Salomão, né? Se um ladrão faminto que rouba por necessidade ainda assim é punido severamente, né? Quanto pior é aquele que adultera deliberadamente, né? Por causa do desejo apenas. Entendeu? Imagina essa pessoa. Ou seja, se para o necessitado ele paga caro, aquele que errou por necessidade vai pagar caro, imagine aquele que pecou por escolha. Boas intenções, dificuldades não cancelam as consequências dos atos errados. Assim, o que adultera com uma mulher, falta de entendimento, aquele que faz isso destrói a sua alma, achará castigo e vilipêndio, desvalor, desprezo, e o seu opróbrio nunca se apagará. Opróbrio é aquela pessoa que ela tem um certo desvalor, ou seja, aquela pessoa que você passa na rua como um morador de rua e ele fica como invisível à sociedade, né? Porque o ciúme enfurecerá o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Não aceitará nenhum resgate, nem se conformará por mais que aumente os presentes. Ou seja, na hora da vingança, o marido, o qual que foi traído, ele não perdoará. Deus perdoa, mas virá as consequências, com certeza. Tá bom? Então, fica com Deus e até o próximo capítulo, se assim Deus permitir.